Lição de número 6, tema que será estudado: a promessa de cura divina. O nosso objetivo é trazer em áudio esta mensagem para que você possa, a escutando, se preparar para que na aula presencial já esteja preparado com o seu coração com assuntos que serão tratados de forma a unidos durante ali a sala de aula, todos os alunos e professores conseguirem entender e explicar biblicamente as promessas da cura divina. Também juntos compreender qual é a origem e as consequências das doenças no mundo. E, por fim, conscientizar-se de que Cristo, Ele cura sim. Sabemos que o plano de salvação não somente nos trouxe a redenção, mas também a promessa de cura para o nosso corpo. E segundo o profeta Isaías, Jesus ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. O plano de salvação não somente nos trouxe a redenção, mas também a promessa de cura para o nosso corpo. Segundo o profeta Isaías, Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. E por isso, diante das enfermidades do nosso tempo ou de um diagnóstico muito ruim e difícil, não desanime. Tenha fé e creia que Cristo não mudou e Ele tem poder para curar. Não importa o diagnóstico, a palavra final será sempre dele em nossas vidas. As enfermidades podem ser muitas e até difíceis, mas não são maiores do que o nosso Deus. Por isso, confie nele. Estamos aqui buscando trazer esta palavra de forma que você tenha aí uma visão de uma oportunidade para você e todos os alunos que participarão desta aula refletirem a respeito da cura divina. Mostrar-nos ali em conjunto com o professor a orientação da parte de Deus, que esse ministério terreno da parte de que Jesus teve de curar muitas pessoas e depois da sua partida inclusive, ele ali comissionou seus apóstolos também para realizarem essas curas. Hoje, esta missão também está para nós, Igreja do Senhor Jesus. Lembre-se que quando aquele homem coxo ele viu João e Pedro entrando ali no templo, lá na Porta Formosa, e quando ele pediu esmola, eles ali ofereceram àquele homem algo ainda maior e melhor. E Deus tem te dado isso também, para que você também, tal qual Pedro e João, ofereçam hoje ainda a todas as pessoas a salvação e a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como Pedro e João, fazer essas mesmas ações desse dia. Onde estão os Pedros? Onde estão os Joãos? Pessoas que oram, pessoas que pregam com ousadia, pessoas que engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da lição, em Isaías 53:4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. A verdade prática, aprendemos que Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que Ele não possa curar. O texto completo da leitura em classe, começando por Isaías 53, versículos 1 a 5, diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito
e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Seguindo a leitura em classe em Mateus 8, versículos 14 a 17, temos que, e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados a ele. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ainda à luz da carta a Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, temos a orientação hoje para a igreja, o corpo de Cristo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A nossa introdução a esta lição, cuja palavra-chave é cura divina, reforçamos que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele realizou uma obra completa de salvação. Esta obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Por isso, nessa lição, veremos que o plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. E esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Nosso primeiro tópico sobre o tema promessa bíblica da cura divina. À luz da profecia messiânica de Isaías 53, que acabamos de ler, vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado ali na cruz do Calvário para a nossa redenção. E dessa forma, a obra de Cristo ali no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ter redimido o liberto a todos do império do pecado, aquele que creu, o salvo também ele recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, isso mesmo. O nosso Senhor Jesus sofreu no meu e no teu lugar, tanto sofrimento físico quanto espiritual. E é por isso que a obra da salvação é completa. Além disso, o evangelista ainda confirma o cumprimento dessa profecia de Isaías no ministério de Jesus, quando nós observamos em Mateus, ali no capítulo 8, versículo 17, que acabamos de ler. E é por isso que nós podemos afirmar que Jesus salva e cura. O cumprimento profético desse ministério de Jesus Cristo, ele apresenta-se também no gesto da cura ali da sogra de Pedro, qual fizemos também a leitura. Vemos que depois ele recebeu ali endemoniados, enfermos, e ele ali repreendeu aqueles demônios que estavam escravizando aquelas pessoas com espíritos imundos, curando deles as enfermidades que encontravam diante dele. E nós vemos aí que tudo isso fora feito, realizou, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, sendo ele aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E esse relato mostra que o plano de salvação de Deus estava em conta também a cura divina dos enfermos. E neste ministério, como de cura, já agora nos apóstolos, ali ordenado para os seus discípulos, enfim, a todos aqueles que creem, seus ministros hoje são chamados a orar também e a ungir os enfermos. Nós vamos observar ao longo do Novo Testamento
os apóstolos, os demais líderes, a igreja primitiva, todos criam no poder curador do Senhor Jesus Cristo, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e que, se fosse o caso, também acompanhada da confissão de pecados. E assim, cabe-nos a responsabilidade, como ministros de Deus, também ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Assim, nesse primeiro item, você pode ali em sala de aula já entender e compartilhar com todos aqueles que ali estarão esse entendimento que você teve de que a obra do Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ter ou de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Quando, no segundo tópico, tratando agora das origens e da consequência das doenças no mundo, você vai observar que a origem das doenças, ela começou lá no Jardim do Éden, quando, nas trágicas consequências que remontaram aquele ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis capítulo 3, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, de sofrimento e, por fim, a morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico aqui, a doutrina bíblica da cura divina, ela tem base no Calvário, pois, de acordo com a palavra de Deus, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado, e o Senhor Jesus Cristo veio para pagar o preço desta condenação da morte eterna a todo ser humano. Mas vimos também que ele veio para trazer a cura para os seus, que das enfermidades consequentes do pecado incorrem em todo ser humano. Quais as consequências do advento da doença? Nós vemos que o pecado corrompeu toda a área da natureza humana. Em Romanos capítulo 3, versículos 9 até os versículos de número 12, vemos que Paulo dizendo a seguinte expressão: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então o pecado incorreu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida, inclusive do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo aí diminuindo. Quando, ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou um limite da vida humana para 120 anos. Você vê isso em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6, versículo 3 e também o versículo de número 13. Quando o Senhor disse no versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Mas no versículo de número 3, do capítulo 6, nós vamos observar a expressão: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Quando nós já, agora, à luz de Salmo 90, afirmamos ali uma expectativa de vida até um pouco mais curta, onde ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente
e nós voamos. Isso está registrado no Salmo 90, verso 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo da vida diminuído. Então vemos aí as consequências do advento da doença nesse tópico. Já falando da doença, as proliferações dessas doenças ao longo da história humana, nós presenciamos a proliferação de diversos tipos. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existência. Temos a física e a doença mental. As doenças de ordem física temos aí, por exemplo, as cardíacas, a diabetes, o câncer e dentre outras que ceifam muitas vidas. As de ordem mental, temos aí o Alzheimer, a depressão, que para alguns casos acaba gerando até o suicídio, e diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muito, até mesmo os irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são aí ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica. O que poderia até ser tratado acaba sendo agravado, trazendo consequências piores. É importante que nós viemos, através dessa reflexão, desta aula, nós pontuarmos que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi completamente redimido. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, diz-nos: e não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos e nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, provando-nos que Deus mostra que ainda não somos plenamente redimidos. E é por isso, não é incompatível de forma alguma orar por cura, mas também ao mesmo tempo a gente buscar o auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com zelo de quem é templo do Espírito Santo. Nesse tópico, onde refletimos sobre a origem e as consequências das doenças no mundo, temos então o entendimento de que as doenças tiveram sim a sua origem na queda do homem, ali do pecado, e elas são uma consequência direta do pecado. Para estudarmos aí o terceiro e último item, onde nós temos a cura divina como parte do plano de Deus, nós vamos observar que desde Êxodo capítulo de número 15, nós vamos perceber Deus revelando o seu poder curador ali no deserto com Israel, onde ele atuou como médico do seu povo. Ali ele declarou ali ao seu povo: eu sou o Senhor que te sara. Em Êxodo 15, 26 é esse registro. Deixa-nos patente que o plano de Deus em curar as pessoas, trazer alívio ali em suas doenças e sofrimentos. E esse plano divino fica muito claro na pessoa do ministério ali de Jesus Cristo, que depois de ele curar pessoas, ele teve também grande compaixão delas. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, revela-nos que Jesus percorria todas as cidades, inclusive as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e ele se empregava o evangelho do reino, mas também diz que curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a grande multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então vemos que Jesus cura, e esse mesmo Senhor Jesus que curou ali nos evangelhos é o mesmo que ainda cura hoje. O escritor aos Hebreus nos fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, registrado no texto de Mateus capítulo 9, versículos 19 a 22, mas também ele cura hoje. O Senhor que curou também o cego de Jericó. Você pode ler o registro de Marcos 14, versículos 46 a 52, e ele cura sim. Foi Jesus que levantou também a filha de Jairo, registrado no texto, por exemplo, de Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43, ele levanta
a qualquer ser humano da sua enfermidade. É importante enfatizar que o poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, ele está hoje presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. E agora fica a questão final. E por que, ou o que, melhor dizendo, podemos fazer para receber a cura divina? Importante lembrar, queridos, que há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Vemos na palavra de Deus que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso também confiar no poder de Jesus. Também devemos crer e aprender com a palavra de Deus. Devemos pedir aos líderes da igreja local também que orem por nós, ungindo-os com azeite. Quantos não mais assim o fazem? Se esqueceram dessa passagem, Tiago, capítulo 5, versos 14 a 16. Não vamos deixar, irmãos, de perseverar na fé, na oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Devemos aguardar a soberana vontade de Deus para a manifestação da cura também na nossa vida com fé e perseverança. E, finalmente, nós não podemos também deixar de procurar o auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos ou quer curando de maneira sobrenatural, não importa. É Jesus quem faz a obra. Jesus cura sim. Então, fica aí a conclusão desse tópico, onde a cura divina faz parte do plano redentor de Deus e é o Senhor Jesus que opera esta cura e esse milagre na nossa vida. Concluímos então nesta lição em que estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante salvação e também a cura divina, e que por meio de Jesus nós podemos estar orando uns pelos outros para que haja a experiência da cura divina. O nosso Senhor, ele não mudou, ele continua o mesmo, e é por isso que devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Lembre-se sempre, Jesus cura sim. Que Deus abençoe a todos na santa e bendita paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, e que possamos juntos dizer amém.